E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Fernando Brasileiro e este é o Aula de História da Web 3.0. Hoje vamos começar uma nova série aqui no canal falando sobre a Reforma Protestante e a Reforma Religiosa. O que era, o que significou, por que aconteceu, principais nomes, certo? É claro. Vamos fazer passo a passo para não ficar um negócio muito misturado. A gente vai saber as ideias de cada um, os seus precursores, né, fatos históricos, algumas diferenças dependendo da localidade, né, cada país teve uma interpretação diferente, enfim, vamos dar uma olhadinha como que foi essa tal Reforma Protestante e a própria Reforma Católica, né, que a partir daí foi a própria Igreja Católica que se remodelou, certo? Hoje vamos começar com as causas das reformas protestantes e os precursores. Bora lá! Primeiramente, o que motivou, quais foram as causas da reforma protestante, o que isso quer dizer e como que aconteceu? Bom, primeiramente, críticas. A Igreja Católica, né, era soberana total no Ocidente, só que ela era muito corrupta, e não era nem questão de se esconder, de ser facultativo, não, era na cara dura, pessoal. Fatos e fatos que condenavam essa conduta da igreja perante a palavra do Senhor, vamos dizer assim. Por exemplo, uma coisa que não agradou a burguesia foi que a Igreja Católica desaprovava o lucro no comércio. Não pode extorquir no empréstimo, não pode cobrar muitos juros. Mas a Igreja Católica cobrava várias e várias coisas e favores das outras pessoas. Outra, venda de cargos no alto clero. Por exemplo, assim, eu sou um senhor feudal muito grande, meu filho quer ser letrado, não tô vendo que não vai dar para fazendeiro. Bom, eu vendo um alto cargo no clero para ele, lá ele se cria, vai ter todas as mordomias, vai ter acesso à cultura. E tem um negócio que naquela época o celibato ele não era muito cumprido. Os padres arrumavam-se seus filhinhos e tudo mais. E o pior de tudo, os filhos dos padres viravam padres. Até teve o caso de um filho de um papa que tornou-se papa futuramente. Temos a venda das relíquias sagradas. Por exemplo, assim, ó, que nem hoje em dia, você já deve ter ouvido falar do pastor que vende o óleo santo de não sei o que, o fogo sagrado, a carteira do milagre, a meia santa. Então, esse tipo de objeto sagrado já era vendido há muito tempo desde a Igreja Católica, antes das suas reformas. Era a cruz do Senhor, era gotas de sangue de Jesus. Então assim, ó, era um comércio que tu não podia cobrar garantia porque era um item mágico, santo, né? Mas acontecia essas vendas. Hoje em dia também acontece, mas é mais falcatruado, né? Porque o pessoal olha lá o óleo ungido do Senhor, não sei das quantas, o fogo mágico do monte, não sei o que. Mas sempre aconteceu, pessoal, isso não é novidade. Legal. Bem louco. Outra coisa muito interessante era a venda das indulgências. O que é? Não sei. É a venda do perdão. Eu traí minha esposa, vou lá me confessar. E o padre, tudo bem, para você ser perdoado, tenho 5 sacas de soja, seja lá o que ele foi, ou um pouco de ouro, ou tecidos, enfim. Dependendo da época, ainda a monetarização ainda estava subindo, né? Mas assim, pessoal, então, o que aconteceu? Eu pequei em troca de uma propininha, ou um pouco de terra, propriedades, produtos, ouro, enfim, serviços até, acontecia do meu perdão. Graças a Deus, tudo que eu fiz foi perdoado em troca daquela taxinha que eu paguei. Que bom. Até teve um caso muito curioso que o Papa Leão X, ele precisava fazer a reconstrução de uma basílica, a Basílica de São Pedro. Então o que ele fez? Não sei. Ele tabelou o preço do perdão. Cada perdão, dependendo do que fizesse, tinha um valor. Porque a partir daquele ouro que ele ia coletando, ele conseguia bancar a reforma. Era quase uma rifa, pessoal, um bingo de perdão. Então tem a tabelinha de preço, eu peguei disso aqui, ó. Eu olhava na tabelinha, tá, tanto. Pra ver qual era o nível da sacanagem, vamos combinar, né? Se é perdão, não é cobrado. Tem que se redimir de algum jeito, não dando dinheiro para a igreja, né? Mas era uma prática que os protestantes literalmente protestaram. É mesmo? Outra coisa que atrapalhou muito a Igreja Católica mais tradicional foi a prensa do Gutenberg, que foi desenvolvida em 1450. Por quê? Porque a partir dela, pessoal, foi começada a replicar o texto da Bíblia.
entre outros textos. Só que o que aconteceu? Com uma população mais letrada, uma população um pouco mais aculturada, tendo acesso à Bíblia propriamente dita, eles iam ver que nem tudo que o padre falava estava lá. Então eles iam começar a seguir a Bíblia como fonte da verdade, a fonte de chegar próximo de Deus. Não é a palavra do padrezinho lá, que pega os gurizinhos e leva lá para trás, que vende perdão, que pega a terra dos outros, padre que tem filho. Então assim, o padre não está cumprindo muito bem, opa, peraí, deixa eu dar uma lidinha na Bíblia, mas não diz nada disso. Então a partir da prensa do Gutenberg, né, que foi, vamos combinar, né, quando começou a botar a razão para trabalhar, muitos outros textos também começaram a ser divulgados, mas a Bíblia, propriamente dita, foi muito difundida pela prensa do Gutenberg, entre outras prensas, né, que foram se divulgando, mas a Bíblia teve acesso por povo, daí eles viram como estavam sendo passados para trás. Já avisei que vai dar merda isso. E lendo a Bíblia, geram novas interpretações, e vários outros estudiosos também, a partir disso, começaram a contestar toda a presença do padre, toda a dependência que existia do intérprete da Bíblia. Não, eu mesmo vou fazer a minha própria interpretação da Bíblia. Daí a gente tem uma parte muito interessante, que é os interesses. Pessoal, na história, toda e qualquer mudança tem interesse, seja de uma classe dominante, seja de uma classe inferior que está subindo, seja de quem está ali no meio, que quer ver quem vai subir. Então assim, ó, os reis, a igreja interferia muito, mas muito nos assuntos reais. Seja em questões de guerra, questões econômicas, impostos, doutrinas, costumes. Então assim, ó, a igreja se metia o bedelho. A burguesia não curtia muito a igreja católica, por quê? Porque ela não aprovava a usura. A usura é tu ganhar a partir de juros, né? Vamos supor assim, eu sou um banqueiro, eu empresto 100 moedas de ouro, eu cobro 160 moedas de ouro de juros. E 60 é juros, 100 é o que ele me emprestou. A igreja não, você pode cobrar no máximo 10. Porque a ideia é que tu não ganhe em cima do seu semelhante. Mas claro, a igreja podia, né? E o clero também estava meio revoltado, porque assim, ó, eles se auto-intitulavam uma instituição universal, então eles tinham o direito de intervir em tudo. Então entrou em choque essa gente, e a partir daí a gente tem dois precursores do protestantismo mais atual, que influenciaram futuramente Lutero, mas a partir deles, pessoal, tivemos os primeiros representantes do embate contra a Igreja Católica. O primeiro deles é John Wycliffe. Ele, né, falou que a igreja tinha que voltar ao seu formato original, simplicidade, doação, ser bom pro pobre, compartilhar o amor, levar a palavra. Ele era contra esse negócio de riqueza, tronos de ouro, a igreja com várias posses. Também deixou muito claro que a partir que a Bíblia começou a ter acesso para o povo, não necessitava de um intérprete. Aquela minha oração em casa com a família reunida, mãos dadas perante a Bíblia, já era o suficiente. Eu não precisava ir até a igreja rezar, não precisava me confessar com um padre, eu orava e pedia perdão direto a Deus. Era mais econômico também, né? É verdade. E a partir disso, né, a gente tem a noção, a família tem a Bíblia na mão, ela não foi adulterada, é o texto original, só foi replicado. Ali está a verdadeira verdade, ali está a palavra do Senhor, não é o que a igreja fala. Então a igreja não curtiu, né, de tirar essa autoridade dela. O que aconteceu? Wycliffe foi declarado herege, ou seja, alguém que não estava de acordo com as doutrinas, né, incentivava o anticatolicismo, foi lá, em 1384, morreu. Que merda, hein? E o pior, anos depois, 1428, ele teve seu corpo exumado e queimado, né? Porque ele era um herege, então ele não merecia um enterro fúnebre normal nas tradições católicas. Tinha que ser queimado mesmo, para não sobrar nada e purificar aquela alma. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E também temos Jan Hus. Esse cara, pessoal, ele deu a origem até um grande movimento, como eu vou falar em seguida para vocês. Ele era da região da Boêmia e ele seguia os passos do John Wycliffe. Do mesmo jeito que Wycliffe, ele foi considerado herege, foi queimado em 1415, o que deu origem a uma guerra entre os hussitas, que eram os apoiadores, né? Era o pessoal que entrou na barca do Jan Hus, teve a adesão de uma grande população da Boêmia e a Igreja Católica, que resultou até em várias cruzadas. Para quem não sabe, pessoal, as cruzadas seriam as guerras santas da Igreja Católica contra os hereges, os infiéis. Quem não é da Igreja Católica, bom, vai sofrer na minha lâmina. Mas eles não sabiam que entre o pessoal da Boêmia, que apoiava os hussitas, existiam grandes generais. Um deles, o Jan Žižka. Ele foi considerado um dos grandes generais da história do mundo, porque ele nunca perdeu uma única batalha na qual ele foi para o enfrentamento. Você é o bichão mesmo, hein, doido?
Dentre uma das batalhas que ele acabou na linha de frente, ele perdeu a visão de um olho e posteriormente perdeu a visão do outro devido a uma doença. E acabou sendo o general cego. Isso dava mais prestígio ainda ao Jan Žižka, porque o general cego que não perdia, pessoal. Imagina a imponência que ele não dava. Tem uma curiosidade muito bacana. Ele foi um dos precursores, se é que dá para dizer assim, do tanque de guerra. Que na verdade, durante a guerra, eram os vagões de guerra. Eram carroças, né? Protegidas por várias e várias estacas de madeira, uns paredões, vamos dizer assim, só com os buracos para os atiradores. Então o que acontecia? Aquilo lá virava um tanquezinho. Era um vagão fechado, cheio de madeira, todo fechadinho, uma casinha, só com os buracos. A partir dali, claro, no modelo mais moderno, é um dirigido, tanque todo blindado, mas naquela época era uma carruagem levada por cavalos, os cavalos protegidos, e o pessoal lá em cima metendo bala. E era, se for pensar, uma ideia muito interessante. É mesmo? Para vocês terem uma noção da importância dele para o conflito, ele venceu mais de 250 batalhas entre os hussitas e a Igreja Católica. Legal. Ele resistiu a 2 cruzadas. 2 cruzadas seria assim, um movimento forte, né? aquele tsunami da igreja para cima deles. Ele resistiu a 2 bravamente, venceu as 2, mas acabou morrendo devido à peste negra, que já tinha afetado, já estava com o sistema muito fraco. Mas uma curiosidade, até bem bizarra, é que o Jan Žižka, ele não queria sair do campo de batalha. Então o que ele fez? Depois que ele morreu, ele pediu para fazer um tambor com o couro da sua pele. E assim ele ia participar sempre das batalhas. E daí ficou lá, o tamborzinho lá durante as batalhas era o couro do Jan Žižka. Depois do Jan Žižka, temos o Procópio, o Grande. Ele era um general até mais estrategista que o Jan Žižka. Durante os outros anos do conflito, venceu 3 cruzadas contra a Igreja Católica e não restou a Igreja Católica e a Roma, senão, bom, vamos negociar. Porque no pau eles não iam ganhar nunca. Os caras eram muito bons de briga, estrategistas, inovadores com a questão dos vagões de guerra, entre outras coisas. Bem louco. Então foi firmado um acordo entre a Igreja Católica e os hussitas da região da Boêmia, a futura República Tcheca, que consta o seguinte, vou ler para vocês. Liberdade de pregar a Bíblia abertamente, ou seja, eu, no meu lar, posso pregar a Bíblia, o senhor lá da casa dele pode, não precisa ser um representante legal da Igreja Católica. Direito para todos os membros da igreja participar do pão e vinho da Santa Ceia e que seja usada a língua materna dos boêmios, ou seja, a língua materna é a língua de origem, né? Se eu sou do Brasil, minha língua materna é português, então não tem por que rezar a língua aqui em latim. Mesma coisa foi decidida por lá. A exclusão do clero de todos os altos cargos do governo lá da Boêmia, ou seja, a igreja vai mandar nas coisinhas da igreja. Beleza? Cada um no seu quadrado. Então eles foram excluídos de lá, pararam de dar pitaco, assim a Boêmia tendo mais autonomia para se autogerir. E em caso de crime, pessoal, não tem essa de padre ter sua própria jurisdição, não. Ele vai ser condenado como um leigo, como qualquer um na justiça civil. Ah, o padre ali matou o cara. Não, não vai ser a justiça da igreja que vai cuidar, vai ser a nossa jurisdição. Então se tirou um pouquinho dos poderes, né? Seria como se fosse, hoje em dia, os políticos perderam o foro privilegiado. Ah, cometeu um crime, não sei o quê. Não, é a justiça comum que vai te pegar mesmo e vocês vão se dar mal. Certo, pessoal? Esse foi o primeiro videozinho da nossa reforma religiosa e protestante. Hoje falando dos precursores, né? A causa e quem deu origem às grandes reformas protestantes, certo? Próximo videozinho eu vou falar um pouquinho sobre a reforma de Martim Lutero, seus ideais, por que foi, como que aconteceu. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. Muito obrigado pela atenção, pessoal. E até a próxima.